Feng ficou sem palavras diante da bela ruiva. Se possível, ele realmente queria dizer que não havia transmigrado, mas sim reencarnado. Há jogadores de outros países também. Feng olhou para os jogadores ao redor. Confuso, perguntou. As taxas de teletransporte entre países não são baratas. Com a renda de um jogador de elite, é simplesmente impossível acumular o suficiente a menos que vendam a maior parte de seus equipamentos. No entanto, se o fizessem, por que viriam para o Cânion da Névoa Branca? Anteriormente, Feng havia gasto cerca de 300 de ouro para teletransportar Rosa d'Água e seus mais de 100 subordinados para a cidade do Rio Branco. Em média, cada pessoa havia gasto mais de 2 de ouro. Claro, isso era um pouco acima da média, pois o Império da Tempestade, onde Rosa d'Água e os outros residiam originalmente, era muito distante. No entanto, mesmo que um jogador viesse do Império do Dragão Negro, precisaria pagar cerca de 1 de ouro e 40 de prata para chegar à cidade do Rio Branco. Somente jogadores poderosos poderiam arcar com tal taxa. Quanto ao grupo de jogadores independentes diante dele, mesmo que esvaziassem os bolsos, no máximo, teriam de 20 a 30 de prata. Acomodações, comida, poções, reparos e coisas assim exigiam muito dinheiro, então não era possível para os jogadores economizarem muito. No entanto, entre a multidão de jogadores no Cânion da Névoa Branca, muitos viajaram de diferentes países para visitar. Isso era simplesmente uma loucura. Você veio para o Cânion da Névoa Branca sem nem saber disso. Os olhos da bela ruiva se arregalaram, olhando para Feng como se ele fosse um tolo. De repente, Feng ficou momentaneamente atordoado ao pensar em uma possibilidade. Não me diga que eles já descobriram o segredo do minério de fogo estelar. Feng sentiu um aperto no peito. Ele então balançou a cabeça, negando seus pensamentos. Não. Mesmo que o segredo do minério de fogo estelar tivesse sido descoberto, não havia tantos jogadores viajando para o Cânion da Névoa Branca vindos de outros países no passado. Embora o minério de fogo estelar fosse bastante valioso, não era tão fácil obtê-lo no Cânion da Névoa Branca. Os riscos superavam em muitos benefícios. Mesmo no passado, poucos jogadores se arriscaram pelo minério. Além disso, a população atual de jogadores era muito menor do que no passado. Com riscos muito maiores, o Cânion não deveria ter atraído tantas pessoas. Além disso, nas mãos de outros, o minério de fogo estelar não era particularmente valioso. Cada minério valia apenas uma prata. Somente coletando 100 minérios era possível ganhar um ouro. No entanto, com o nível e a categoria dos jogadores atuais, a dificuldade de coletar 100 minérios de fogo estelar era maior do que completar uma masmorra em equipe no modo difícil com 20 jogadores. Feng considerava o minério de fogo estelar lucrativo porque tinha a Aliança Horizonte, uma guilda de estilo de vida, trabalhando sob suas ordens. Havia até um grande número de forjadores incríveis trabalhando para ele. Com o minério de fogo estelar, ele podia produzir diversos equipamentos de alto nível e obter um lucro enorme. Nuvem, vamos parar de perder tempo com esse pirralho. Se isso continuar, os outros vão roubar todos os macacos de batalha de olhos carmesim que sobrarem. Como vamos lucrar então? Resmungou o elementalista, indignado. Não se esqueça, pegamos muito dinheiro emprestado para vir aqui. Se perdermos mais tempo, nosso equipamento vai pertencer a outra pessoa. Você realmente não sabe? Perguntou a bela ruiva novamente. No entanto, ao ver o olhar confuso de Feng, ela não achou que ele estivesse mentindo. Anteriormente, ela pensou que Feng pertencia a outro grupo quando o viu. No entanto, após observá-lo por um tempo, descobriu que Feng estava sozinho. Um assassino de nível 22 teria muita dificuldade em se aventurar tão longe no Cânion da Névoa Branca, muito menos um espadachim. Por esse motivo, ela estava otimista quanto à força de Feng. Se o grupo deles tivesse outro jogador forte, eles poderiam explorar mais a fundo o Cânion. Nesse momento, teriam menos concorrentes e suas oportunidades de fazer fortuna aumentariam. Eu realmente não sei. Não entro no jogo há mais de um dia. O que exatamente aconteceu enquanto eu estava fora? Feng falou a verdade, com um sorriso amargo no rosto. Então é por isso. Mas você é realmente incrível. Apesar de não entrar no jogo há mais de um dia, você ainda está no nível 22, riu a ruiva. Então eu te conto. Um dia atrás, um dos monstros no Cânion da Névoa Branca deixou cair um item incrível, então corremos para lá. Faremos uma fortuna se conseguirmos esse item. Um item incrível. Fazendo uma fortuna. Feng vasculhou suas memórias. Logo, riu e disse, será que você está falando do conjunto de equipamento fogo de guerra? Isso mesmo. É o conjunto de equipamento fogo de guerra. A bela ruiva assentiu. Imediatamente, revirou os olhos para Feng e disse, então, você sabe disso. Eu só estava pensando se você teria algum outro método para ganhar dinheiro, desculpou-se Feng. No entanto, a taxa de obtenção do conjunto de equipamento fogo de guerra é extremamente baixa. Além disso, mesmo que um caísse, não seria suficiente para cobrir suas despesas de viagem. O conjunto de equipamentos fogo de guerra era exclusivo do Cânion da Névoa Branca, e qualquer jogador podia equipá-lo. Se uma classe mágica o usasse, o conjunto geraria atributos adequados para classes mágicas. Se uma classe causadora de dano físico o usasse, o conjunto geraria atributos adequados para causadores de dano físico. Se uma classe tanque o usasse, o conjunto também geraria atributos adequados para tanques. No geral, o conjunto de equipamentos fogo de guerra era muito especial. Além disso, o conjunto de equipamentos fogo de guerra era evolutivo. Começava na classificação bronze. Se alguém estivesse disposto a sacrificar uma quantidade suficiente de experiência, podia evoluir o conjunto para a classificação ouro fino. Já o nível do conjunto de equipamento fogo de guerra variava de 20 a 30.
Semelhante aos itens épicos, ele subia de nível de acordo com o nível do jogador. Os atributos do equipamento também melhoravam. Um conjunto de equipamentos de ouro fino de nível 30. Para a equipe principal de qualquer guilda, equipamentos dessa qualidade eram extremamente preciosos. Era incrivelmente difícil obtê-los até mesmo em uma masmorra. Sem mencionar que as masmorras tinham um tempo de recarga, tornando muito mais difícil obter um conjunto completo. Por isso, no passado, o conjunto de equipamentos de fogo de guerra era muito procurado por diversas guildas. Contanto que sacrificassem mão de obra, tempo e experiência suficientes, eles poderiam obter um conjunto de equipamentos de ouro fino. O conjunto de equipamentos de fogo de guerra era o mais fácil de obter. O que você sabe? Disse o elementalista com desdém. Alguém já se ofereceu para comprar cada peça do conjunto por 5 moedas de ouro. Se coletarmos todas as 7 peças do conjunto, essa pessoa está disposta a pagar 80 de ouro. Além disso, esse preço foi oferecido há 10 horas. Agora, é definitivamente mais alto do que 80 de ouro. 80 de ouro. Xifeng não conseguiu conter o riso. Se eles realmente conseguissem farmar o conjunto completo de equipamentos do fogo de guerra, Xifeng estaria disposto a gastar até 180 de ouro. Sem mencionar um conjunto de equipamentos ouro fino de nível 30, até mesmo os escudos de arco-íris ouro fino que Xifeng fez anteriormente foram vendidos por mais de 30 moedas de ouro. No passado, muitos jogadores buscavam fazer fortuna com o conjunto de equipamento fogo de guerra. No entanto, a taxa de obtenção do conjunto era extremamente baixa. Somente quando as equipes de guilda passavam muito tempo no jogo, mal conseguiam obter alguns conjuntos. Olha como você está animado. Precisamos do conjunto completo para conseguir 80 de ouro, riu a ruiva. Que tal assim? Se vocês conseguirem alguma das peças do conjunto, eu compro por 10 de ouro cada. Xifeng decidiu que o grupo da Bela Ruiva era relativamente poderoso. Com alguns dias, eles poderiam obter 1 ou 2 peças do conjunto. Não era uma má ideia comprar o conjunto de equipamento fogo de guerra diretamente. Itens como o conjunto de equipamento ouro fino eram usados principalmente para saquear masmorras. Para um jogador independente, seu uso era limitado. Se vocês conseguirem todas as 7 peças, eu compro o conjunto por 180 de ouro. Ao ouvir a oferta de Xifeng, o grupo da Bela Ruiva ficou atordoado. Xifeng havia oferecido 180 moedas de ouro tão casualmente. Não era fácil obter tantas moedas de ouro, mesmo tendo créditos para comprá-las. Nem mesmo os jogadores magnatas conseguiam tantas moedas de ouro de uma só vez. No entanto, eles realmente encontraram um jogador assim. Neste momento, todos os 6 tiveram o mesmo pensamento. Eles conheceram um magnata divino.